deserta terra, ao pé da serra, velha menina, voa e me ensina a ser passarinho que bebe da fonte e volta pro ninho. Cora da casa da ponte, dos versos do tempo, do rio que leva segredos de Ana pra algum lugar. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra, Ana por Ana. Cora, senhora, no espelho de agora, a ponte do rio, os sonhos de outrora, mulher, passarinho, que bebe da água e volta pro ninho. Cidade de Goiás, a Vila Boa, município que guarda tantas histórias, que abriga casarões coloniais ainda do século XVIII e que foi capital do estado de Goiás até 1937. Também foi palco da vida e obra de Cora Coralina, uma das maiores poetisas do nosso país. Cora nasceu em 20 de agosto de 1889 na Casa Velha da Ponte. Seu extenso nome, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, talvez combine com a grande mulher que foi, Cora Coralina, ou simplesmente Aninha, doceira por vocação e poetisa por natureza. Gosto de fazer os doces, eles me dão dinheiro, são muito apreciados, é uma forma de comunicação também. E os meus poemas me vêm muito independente, às vezes, da minha vontade. E vem como um impulso interior, e escrevo eles. A poetisa goiana, em 1910, aos 21 anos de idade, fugiu para São Paulo com o advogado Cantídio Tolentino Bretas para se casar, já grávida de sua primeira filha. Nesta nova etapa de sua vida, Cora assume o papel de mãe de 6 filhos e de dona de casa. Cantídio faleceu em 1934, mas Cora continuou a morar no estado paulista por muito tempo e só retornou à sua cidade natal em 1956, já com 67 anos. Eu não tive um grande amor. Pensando bem, não tive. Agora tive muita vontade de casar. Um medo enorme de ficar moça velha sem casar, que era o que havia nessa cidade. Só publicou o seu primeiro livro aos 75 anos, que é o Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Em vida ela publicou 3 livros, o Poema dos Becos, Meu Livro de Cordel e o Vintém de Cobre. O Vintém de Cobre ela estava com 90 anos quando ela publicou. Hoje, passados 25 anos de sua morte, temos de 14 livros publicados. Cora só estudou até a 3ª série do ensino primário. Sua estreita relação com as palavras lhe rendeu a sabedoria que só a escola da vida foi capaz de ensinar. Fui tomar conhecimento de uma gramática quando meus filhos foram fazer ginásio, que trouxeram uma gramática em casa, aí eu peguei, abri, folhei e li, e cheguei à conclusão, se eu tivesse de escrever pela gramática, não escreveria coisa nenhuma, e desisti da gramática. Para preservar a memória da vida e obra da poetisa, existe desde 1989 o Museu Casa de Cora Coralina, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos,
que visa a valorização sociocultural do povo goiano. No local, é possível encontrar diversos tipos de materiais, todos organizados e de fácil acesso aos turistas, desde peças de roupas até fotos, utensílios domésticos, livros, cartas, móveis e a tão usada máquina de escrever. A escritora começou a escrever aos 14 anos de idade. E como na cidade havia muita Ana, porque a padroeira de Goiás e Santana, ela então, com medo de que sua glória literária, como ela mesma dizia, poderia ser atribuída a uma outra Ana, até mais bonita do que ela criou o pseudônimo de Cora Coralina. E ela queria dizer também Coração Vermelho, em uma alusão ao próprio Rio Vermelho, que passa ao lado da sua casa, e ela mesma, na sua poesia, dizia, todo dia de manhã, ela abria a janela e tomava a benção do Rio Vermelho. Sua poesia permanece mais viva do que nunca na memória de muitos que admiram a sua história. Após a morte de Cora, no dia 10 de abril de 1985, nós, os amigos, vizinhos, parentes, preocupados com que finalidade poderia dar a esta casa, resolveu então criar a Associação Casa de Cora Coralina. A atriz Teresa Seibert fez no teatro o papel da poetisa Cora Coralina em Coração Encarnado, não é isso? Me conta como foi fazer Cora Coralina no teatro. A Cora Coralina é um encontro, né? Ela é uma mulher tão forte, eu acho que ela é quase como se fosse um orixá da natureza, assim, a quantidade de leituras que essa mulher pode ter, né? A gente encontra nos trabalhos sobre ela. Agora eu estive lá de novo, 3 anos depois da primeira vez que eu estive em Goiás Velho, e vi outras coisas da Cora que eu falava, meu Deus, é isso pode, também! Né? Perdida, né? Lá no... É incrível, assim, a gama de coisas que ela atinge com a obra dela e com a vida dela. Assim, é incrível, é muito junto a obra com a vida, né? Paulo Sérgio Bretas Salles é professor da Universidade de Brasília, neto de Cora Coralina, aliás, viveu com ela, com Cora, e é um estudioso da obra da avó. Helenícia da Mata, ela é cantora, mas ela é professora de literatura. Você mora aqui em Goiás já há um tempo. O que te fez encontrar a Cora Coralina? A poesia dela, o coração vermelho sangrando dela de poesia, me fez fazer também esse roteiro poético que ela propõe sobre a cidade de Goiás, sobre o Cerrado, sobre as histórias que aqui estão registradas na memória das pessoas, nas casas, nos museus. E há também um fato muito particular na poesia dela, que é a capacidade dela incluir na poesia dela os desvalidos, as pessoas destituídas de nobilidade, os negros, as prostitutas, a mulher lavadeira do Rio Vermelho com o cheiro de água e sabão. Helenícia, que rio é esse? Bom, esse é o Rio Vermelho, né? Que ali sustenta e a casa de Cora está ali ancorada ao sopé dele. E qual é o poema que isso te lembra? Poema Vida, que a Cora Coralina define a vida como um rio. Ai, a vida! Há tantas definições para a vida. Bonitas, tristes, expressivas, inexpressivas, a vida. Alguns definiram a vida uma revolta encapelado com suas ondas em tempestade, um mar tempestuoso. Outros definiram a vida um rio. O rio é a minha definição de vida. O rio imenso, largo, com suas corredeiras e suas margens. Marlene Velasco, que é diretora da Casa de Cora Coralina, conviveu com ela há muito tempo, até ela morrer. Ela morou sempre aqui, Marlene? Sim, a Cora nasceu nesta cidade, né, no dia 20 de agosto de 1889. Nasceu nessa casa, quando ela tinha 1 mês e 20 dias de nascido, seu pai veio a falecer, e ela passou a ser, como ela mesma disse, foi governada entre 7 mulheres, que significava a mãe, a avó, a bisa, as 2 irmãs, e ela fala, né, na sua obra e também nos escritos, nas entrevistas, que ela teve uma infância muito triste. A mãe já tinha 2 filhas, queria um filho e veio mais uma menina.
Então, e logo seguido o marido veio a falecer. Então, acho que tudo isso foi marcando a mãe dela, né? E ela disse, ela então se tornou uma menina triste aqui na casa, e que o grande espaço que ela tinha era o quintal. Outra coisa que ela fala muito é de como as crianças eram pouco consideradas na época. As crianças não tinham direitos, só deveres, como ela diz, né? Tem um fato interessante que ela conta do bolo, né? Quer dizer, o bolo era para a visita, né? Os meninos, eles comiam o bolo com os olhos. Quando eu era menina bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal que muito ruim. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. E eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos, boca, desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia. Tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E quando é que ela deixa de ser a Aninha da Ponte, a Ana, para ser Cora Coralina? Aos 14 anos de idade. Ela cria o pseudônimo Cora Coralina. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Saí daqui no 25 de novembro de 1911 e voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. É interessante que, como ela mesma coloca na sua obra, né? Tinha medo de ficar moça solteirona sem casar, né? E quando conheceu o Cantídio, ele era 22 anos mais velho do que ela, e eles se encantaram. E como ele era um homem casado, naquela época não existia o divórcio, né? Então, qual a possibilidade? Morar na cidade não tinha como, né? Ele pensou em voltar para a cidade onde ele morou sempre, que foi São Paulo. Convidou e ela aceitou. Então, ela mesma disse que na calada da noite, ela atravessou o Rio Vermelho em busca do seu destino. E ela foi com o Cantídio para São Paulo, capital. Primeiro, ela chegou em São Paulo. E lá em São Paulo, ela começou a sua vida de casada com o marido, mas já saiu de Goiás grávida. Então, isso foi um escândalo para Goiás. Né? Uma moça de família tradicional de Goiás, no família começo do século Brandão, XX. No começo do século XX, onde a mulher não tinha nenhum, ela não tinha nenhum direito, né? Era sempre para o lar. Ela rompe com tudo isso. Quando ela saiu em 1911, ficou na cidade, pairou na cidade, que ela saiu escondida e que a família cortou as relações com ela. Agora, em 1912, no dia do aniversário de Cora, a Ana, né, ainda, ela recebeu um cartão da mãe. Já não habitas mais nessa casa, mas continuas habitando no coração da sua mãe. Ela vai nesse momento e ela só vai voltar quanto tempo depois para essa mesma casa? Justamente, olha que interessante. Ela sai daqui em 1911, fica 45 anos no estado de São Paulo, os filhos nasceram no estado de São Paulo, netos, bisnetos. Em 1956, ela volta a Goiás. Ela diz, em um dos poemas, que ela veio para rever velhos amigos e matar velhas saudades. Mas, meu Deus, por que essa mulher com a vida toda ganha em São Paulo, perto das editoras, né? Ela tinha um conhecimento com o pessoal da José Olímpio. Por que ela volta para Goiás?
Quando a gente vai a Goiás, a gente entende por que ela voltou. Porque realmente é uma cidade, e a casa dela, e passa um rio que você se banha na cidade. Enfim, é um lugar que não tem como explicar. Mas ela resolve voltar para lá num momento desse, onde ela poderia estar batalhando para editar um livro e tal. E aí ela chama o Caminho das Pedras. E ela, assim, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás. Do perdido tempo, do passado tempo, escuto a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que eu via na distância diziam: vem, vem. E as rolinhas, fogo pagou das velhas cumieiras. Por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha. A velha casa Quando ela deserta. voltou sem condições financeiras, ela precisava de um recurso. Ela foi fazer os doces. Aí ela ficou famosa como doceira. As pessoas vinham à Casa Velha da Ponte para comprar os doces de Cora Coralina. Mas nesse período que ela voltou, ela já publicou o seu primeiro livro, que foi Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Então o turista vinha para comprar os doces e ela oferecia o seu livro. E assim começou as pessoas a conhecerem, a entenderem a poesia, a obra da poetisa. Quando eu cheguei, não fui recebida com festas nem com flores, nem com fogos e nem com música. Cheguei como uma estrangeira em sua própria terra. Ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. A maioria dos velhos tinham morrido e os mortos tinham nascido depois da minha partida. Olha a poesia que eu separei dela. Vamos lá. Dizia meu avô, quando as coisas ficam ruins, é sinal de que o bom está perto. É verdade. Eu vou ler um trechinho do artigo que o mestre Carlos Drummond de Andrade escreveu no Jornal do Brasil sobre a Cora. Olha aqui, olha o que ele disse. Vejo em Cora Coralina uma estrada cheia de sol, em que passam o Brasil antigo e o Brasil atual, sem as crianças e os miseráveis de hoje. Sua poesia é extremamente simples, tem o ritmo do andar e abrange a realidade do país. Em seus mais belos poemas, conta que dentro dela vive uma cabocla velha em que vive à beira do fogão e uma doce lavadeira do Rio Vermelho, um cheiro de sabão e água. Em um trecho, o escritor ressaltava: Cora transforma o simples em nobre em suas poesias. Foi o Carlos Drummond de Andrade que pôs ela no cenário nacional da literatura, não foi? Sim. Isso foi quando? Que ano? Olha, como foi em 1980. Um turista, acompanhado de um neto da Cora, levou esse livro para o Drummond, levou o Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha para o Drummond. Quando ele viu aquele livro, ele ficou encantadíssimo. E como aí ele faz um poema, manda uma carta para ela dizendo: não tendo o seu endereço, lança essas palavras ao vento na esperança de que elas cheguem às suas mãos. E o bilhete chegou na mão de Cora Coralina. Ela ficou extremamente feliz. A crônica que ela escreve no Jornal do Brasil, isso abriu para a literatura. Todo mundo queria saber quem é essa mulher no interior de Goiás, que Drummond dizia que era mais importante do que os governadores, excelências parlamentares. No entanto, uma velhinha lá no sertão goiano. Que idade que ela tinha esse ano? Ela tinha 90 anos. E eu nunca consegui formar uma quadra. Só depois que a poesia se libertou da rima e da métrica, foi que eu também me libertei das minhas dificuldades. Mas como eu não podia escrever versos, eu passei para a prosa automaticamente.
Cora me mostrou muitas coisas a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito da alma humana, a respeito da natureza. Por exemplo? Bom, a respeito da natureza, a nossa vinculação com a terra como geradora de tudo, a terra como geradora da vida. Então a poesia dela, o modo dela se referir à água, dela se referir ao solo, dela se referir às plantas, dela se referir... Né? Ela era uma mulher terra, ela se dizia uma mulher terra. E ela tinha coisas interessantes, por exemplo, quando ela se sentia assim, meio adoentada, com algum problema assim, ela deitava no chão, deitava na terra e ficava deitada na terra. Assim. Era de onde ela tirava a energia dela. A força, né? A força, a energia dela. Então ela tinha assim umas coisas muito fortes nessa Fale vinculação. coisas da Cora que mexe mais. É evidente que ela mexeu muito com você, a obra dela. Mas você deve ter lá escondido algum momento que você disse, poxa, essa mulher, ela disse um negócio, mexeu comigo. Fala um pouco. As coisas que mais mexeram comigo foram coisas de documentário, assim, de coisas que ela fala, né? Eu vi um documentário que ela começa a falar, ela tá com uma muleta já, acho que faltava ela morreu uma semana depois, então. Ela tava com uma muleta, ela começa a declamar o poema. Eu não sei esse poema, eu não sei porque a gente não fala na peça, mas ela vai falando ela vai falando que ela é todas as coisas, assim, é um poema muito profundo, espiritual, filosófico. Então ela vai dizendo que ela é a árvore frondosa, mas ela é a árvore que não dá fruto, ela é a trepadeira que calça fogo, mas que ela renascerá. E cada vez que ela fala isso, o olho dela brilha. E aí no final ela vai se emocionando com aquilo, ela larga a muleta, ela joga o livro pro alto e acaba assim. Aí você vê aquela mulherzinha frágil, né, de 95 anos, à beira da morte, morreu uma semana depois. Uma mulher com a cabeça assim, o tempo todo tecendo coisas, né, tecendo vida. Com a água também, com o Rio Vermelho. E ela fala nos poemas dela sobre o poder transformador da água, do rio, o Rio Vermelho que limpa a cidade, que limpa o mal feito da cidade. Depois um barco com um motor que já pertenceu a outros barcos. Passa o rio da vida com esforço. Depois passam os barquinhos fazendo água. Remador, pai, pobre, proletário, filhos. Passa, mas passa com esforço o rio da vida. É evidente que a presença da Cora na sua vida, não só como neto, mas também como uma pessoa muito interessada, que promove eventos e tudo, então, é muito forte. Mas você seria capaz de dizer pra gente 2 ou 3 trechos de... Pode ser uma poesia, pode ser uma frase, coisas que mexe ali na alma, né? Vamos lá. Bom, algumas coisas que ela repetia com frequência, né? A vida é boa e o melhor da vida é o trabalho. A vida é boa, mas o melhor da vida é o trabalho. É o trabalho, exatamente, porque o trabalho é a forma do ser humano se realizar, tanto pessoalmente como profissionalmente, se colocar no mundo. A outra coisa que marcava muito, porque é um pouco chocante, os tempos presentes são infinitamente melhores do que o passado. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Darcy França D'Onofrio é professora de teoria literária da Universidade Federal de Goiás. Ela conhece tudo da obra de Cora Coralina. Existem várias coras coralinas, né? Existe a criança sofrida, né? Mal amada, isso é a expressão que ela usa na poesia. E, vamos dizer, rejeitada, né? Ela disse... éramos 4 as filhas de minha mãe. Sempre ocupei o pior lugar. Existe a Cora adolescente, né, que era discriminada. Inclusive, há um poema que ela disse assim, que alguém, a gente não sabe se é da família, dizia, a Dona Jacinta tem 4 flores. 3 logo acharão casamento. Uma
Não sei, porque moça feia não acha casamento. Ela diz que se debulhava em lágrimas, isso está na poesia dela. Depois existe uma Cora que ouve a voz do passado, dos seus vamos dizer, dos adultos do seu tempo de criança, que dizia: levanta, moleirona, levanta, pandorga. Eu não era compreendida como criança. Não havia nos adultos daquele tempo a compreensão do que era criança, dos direitos de ser criança. E todos eles queriam me torcer e me enquadrar dentro daquele padrão, que o critério deles era o certo e o melhor. De modo que eu não sabia o que era ser feliz nem infeliz. Foi uma ex-escrava que me amamentou no seu seio fecundo. Eram seus braços prazenteiros e generosos que me erguiam, ainda rastejante, e Aninha adormecia, ouvindo histórias de encantamento. Minha madrinha fada. Eu era Aninha Borralheira. Era ela que me tirava da cinza e me calçava sapatinhos de cristal. Me vestia, me carregava na procissão. Eu dormia na cadeirinha de seus braços e sonhava que era um anjo de verdade, aconchegada na nuvem macia do seu charme. Existe uma Cora que é a que eu mais admiro. É a mulher guerreira, que nunca se curvou diante da adversidade. E ela passou por muitas. Você acha que no final das contas ela foi feliz? Sim. Acho que Cora, ela rompeu com preconceitos, rompeu com essa cidade que aprisionava, rompeu com a família, rompeu consigo mesma. Era uma mulher liberta. Quando ela levantava cedo, fazia o café, ia para a sala, ia ler, escreveu até o último momento da sua vida. Então eu considero a Cora uma mulher feliz. Não dá para você ficar reclamando da vida depois que você vê a Cora, porque tem um depoimento dela que é lindo também. Ela fala: eu não tenho dor nunca. Não, é todas com artrite, né? Eu tenho dor. Não, meu filho, eu não tenho dor, não me queixo de nada. Queixa a gente faz pro médico. Mas se alguém me pergunta, eu estou bem, eu estou ótima. E toda, né, já devia ter as dores que a gente sabe que tem, que o corpo vai ficando assim. Vai reclamando, né? Ela, uma força de vida, assim, uma alegria, uma disponibilidade para a vida. E não é ingênua, ela passou, ela comeu pão que o diabo passou, né? Ela gramou mesmo, criou porco, plantou rosa. E essa ligação dela com a terra é muito, muito forte, assim, a maneira como ela fala. Que tem um poema que eu também não sei, porque não sou eu que falo, mas que ela fala que eu voltarei, eu vou voltar para debaixo dessa terra, e as formiguinhas, e ela vai falando das formiguinhas, do tronco da terra, das flores. É muito cósmico, é muito uma filosofia assim profunda. Que legal. E escrito de uma maneira muito simples. Então era a filha caçula. Às vezes ela queria brincar com as irmãs não queriam que ela brincasse com ela, né? E ela foi criada assim mais sozinha ali no fundo do quintal, ali brincando, conversando com as formigas, brincando ali na biquinha d'água. Olha o que eu posso falar. Mas se eu for falar muita coisa, eu acabo chorando. Sou mulher como outra qualquer. Venho do século passado e trago comigo todas as idades. Nasci numa rebaixa de serra, entre serras e morros, longe de todos os lugares, numa cidade de onde levaram o ouro e deixaram as pedras. Junto a estas decorreram a minha infância e adolescência. Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes, e eu fechada dentro da imensa serrania que se azulava na distância longínqua. Numa ânsia de vida, eu abri o voo nas asas impossíveis do sonho. Ela conta que era um quintal que era a sobrevivência da família, né? Aí na época difícil, na época em que o pai faleceu, a mãe ficou aqui na casa, a mãe e mais 4 filhas, a tia Iorita e a escrava, né? Então ela dizia, a casa eram 7 mulheres que moravam aqui na casa. Venho do século passado. Pertenço a uma geração ponte entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre.
entre a monarquia caída e a república que se instalava. Todo o ranço do passado era presente. A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo, os castigos corporais, nas casas, nas escolas, nos quartéis e nas roças. A criança não tinha vez. Os adultos eram sádicos, aplicavam castigos humilhantes. Faltavam as coisas na casa, ela viu menina ainda ter que vender alguns objetos da casa para sustentar as despesas da casa. Então qualquer coisa que ela tinha, ela caía, que ela era assim, que ela era uma menina muito fraca, caía à toa, vivia com o joelho todos ralados. Então a tia que vinha acudir. Mesmo ela sendo filha de um desembargador, naquela época, né, no final do século XIX, não se deixava pensão para a família, né? Então o pai faleceu, acabou, entrou moradia nessa casa. A mãe não era funcionária. Sobrevivi, me recompondo aos bocados à dura compreensão dos rígidos preconceitos do passado. Preconceitos de classe, preconceitos de cor e de família, preconceitos econômicos, férreos preconceitos sociais. A escola da vida me suplementou as deficiências da escola primária, que outras o destino não me deu. Foi assim que cheguei a este livro, sem referências a mencionar. Nenhum primeiro prêmio, nenhum segundo lugar, nem menção honrosa, nenhuma láurea. Cora foi muito corajosa, né? Você vê só dela deixar os filhos todos em São Paulo, voltar para cá sozinha. Ela dizia que a Maria era uma inquilina da Casa Velha da Ponte. Até os netos de Cora, os filhos, tudo já tinha acostumado com ela, que eles iam chegar na casa de Cora, a primeira coisa que eles perguntavam era pela Maria Grampinha. E a Cora dizia que a Maria não conversava, não falava, mas era a segurança que ela tinha, ela sabia que ela tinha alguém aqui dentro da casa. Maria, das muitas que rolam pelo mundo, Maria pobre, não tem casa nem morada, vive como quer, tem seu mundo e suas vaidades, suas trouxas e seus botões, seus haveres, trouxa de pano na cabeça, pedaços, sombras, retalhada, centenas de figurinos, figurações, arte decorativa, criação, inventos de Maria. Maria Grampinha, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria, companheira certa e compulsada, inquilina da Casa Velha da Ponte. Digo mal, uso capião tem ela, só de meu tempo, 26 anos. Sempre tem muito amor pela vida, pelo trabalho. Trabalhava o dia todo, recebia as visitas. O serviço não atrapalhava, ela recebia as visitas sempre alegre. A não ser quando a pessoa fazia uma pergunta que ela não gostava, né? Aí ela ficava Senhor, fora dela. fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinto o que não tenho. Não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa. Longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. É a pessoa miudinha, sempre esbeltinha, ela nunca se curvava, ela estava sempre ali, quer com a bengala, quer sem bengala, ela estava sempre em pé. Nem mesmo quando ela passou a usar muleta, a gente via aquela dificuldade, né? Que ela não pôde mais fazer doce. Nem assim ela não reclamava, não falava que era duro, dureza, nada disso. Ela tinha superado aquela queda que ela teve, que quebrou a cabeça, quebrou a bacia, ficou no hospital muito tempo. Ela superou outras crises fortes que ela tinha aqui, que a gente pensava que ela ia morrer. Eu não pensei. Para mim foi uma surpresa a morte. Mas todo mundo tem o seu dia, né?
Tanto papel escrito, tanta coisa inútil. Se tudo já foi dito, o que ficou para mim? A palavra nova, como será? Mesmo nova, será nascida de um arcaísmo. Neste livro, o que terá valor? O que ficou sem escrever? O maior valor dos meus livros. Poucos, escritos no tarde da vida. A exaltação à minha escola primária, a sombra da velha mestra, a bolacha da minha bisavó, as broinhas de Tinhorita, a sabedoria de meu avô, um canto de galo, um cheiro de curral, o arrulho da Juriti, resumindo tudo no Carreironcel. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Ninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando teu passado, cantando teu futuro. Na varanda, aquele local que Cora mais ficava, ela ficava sentada na sua cadeirinha, com a porta do meio aberta, que é costume de Goiás, né, as portas do meio abertas, recebendo o turista. Então, uma mulher extremamente preparada, humanista, uma mulher além do seu tempo. Então, eu aprendi muito com Cora Coralina. Ela foi a minha professora, é a minha professora, né? Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra, descuidada. Mas se me ajudar de Senhor, mesmo planta do acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido que a terra fecundou, o grão perdido que a terra fecundou. Poesia é vida, e a poesia você encontra ela até no monte de lixo. Saiba procurar a poesia. Poesia é comunicação. Poesia é uma forma de recriação da vida.